A trama se desenrola em uma fábrica de processamento de frango no estado de Illinois, onde uma ave, possivelmente doente, é usada na produção de nuggets. Infelizmente, esse lote contaminado é enviado para uma escola da região. Lá, uma aluna chamada Shelley acaba consumindo um pedaço. Paralelamente, conhecemos Clint, um escritor de Nova York que ainda não alcançou o sucesso. Ele decide voltar para sua cidade natal, Fort Chicken, Illinois, acompanhado de sua mãe, que não acredita muito no seu talento. Para tentar agradá-la, Clint aceita um emprego como professor substituto em uma escola de ensino fundamental. No primeiro dia de aula, o segurança Rick tenta comprar chocolates com ele, mas Clint não está vendendo nada. Para piorar a situação, ele acaba trancado no estacionamento com Wade, o professor de educação física. Quando finalmente consegue sair do carro, percebe que alguém rabiscou algo ofensivo na janela. Ao caminhar pela escola, ele nota o comportamento rebelde de muitos alunos. Alguns chegam até a xingar. No escritório, Clint conhece o vice-diretor Sims, que confisca seu celular, pois a escola tem uma política rígida contra o uso de aparelhos eletrônicos, tanto por alunos quanto por professores. Sims defende a ideia de que as crianças devem brincar ao ar livre e vivenciar experiências mais simples, como antes da era digital. Quando está prestes a entregar um mapa da escola, Clint recusa, afirmando que já estudou ali. Na sala dos professores, Clint encontra dificuldade para se enturmar devido às personalidades peculiares dos colegas. A professora Rebecca, por exemplo, carrega um botão de pânico que aciona a polícia caso alguém tente tocá-la de maneira inadequada. Wade, o professor de educação física, mal presta atenção nele. E Doug, o responsável pela educação sexual, tem dificuldades para se comunicar com as pessoas. Também está presente Tracy, que parece oscilar entre atitudes misteriosas. Clint não dá muita importância para a confusão e vai direto conversar com Lucy. Já na sala de aula, dois alunos, Patriot e seu amigo, zombam de Shelley por causa das erupções em seu rosto, provocadas pelos pedaços de frango contaminado. Ao iniciar a aula, Clint tenta se enturmar com os alunos, mas Patriot começa a rir dele. Além disso, continua usando o celular, mesmo após ser advertido. Quando Clint tenta tomar uma atitude, Patriot o ameaça dizendo que vai acusá-lo de comportamento impróprio. Clint percebe então que foi Patriot quem rabiscou seu carro, mas decide ignorar para evitar mais confusão. Tentando manter o controle da turma, Clint propõe que leiam o rascunho de seu livro. Calvin se oferece para ler em voz alta, mas enquanto isso, Patriot volta a atormentar Shelley. Ele puxa uma das tranças da garota, mas acaba arrancando junto parte da pele. Imediatamente, Shelley se transforma e ataca Patriot, mordendo o rosto dele. Clint tenta separar a briga e acaba sendo arranhado por Shelley. Após o ataque, Shelley foge e Clint leva Patriot para a enfermaria. Enquanto isso, Rick finalmente consome os cogumelos que vinha guardando, sentado em seu carro. Durante o recreio, Clint volta à sala dos professores e conta para Lucy tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Dink tenta tirar satisfações com Shelley por ter mordido Patriot, mas acaba sendo atacado também. Wade, ao observar a aproximação entre Clint e Lucy na quadra de basquete, começa a demonstrar ciúmes. Do lado de fora, Rick presencia uma cena assustadora. Uma das crianças infectadas começa a devorar um guarda, mesmo com Wade por perto, que não percebe o que está acontecendo. Rick liga para Sims para avisar, mas está tão alterado pelos cogumelos que sua fala é confusa. Mesmo assim, Sims resolve sair para checar, mas assim que aparece, as crianças o cercam e o atacam. Patriot, agora completamente fora de controle, invade a sala do diretor. Na sala dos professores, o clima é de pânico. Rebecca imediatamente aciona o botão de emergência que chama a polícia. Wade, percebendo o que está acontecendo, corre para isolar a escola e consegue trancar os alunos infectados do lado de fora. Enquanto isso, Patriot sabota as linhas telefônicas na diretoria. Logo em seguida, o xerife Dave chega ao local, mas é mordido ao tentar conter uma das crianças. Ele consegue sair do local rapidamente, sem perceber que uma delas se escondeu em seu carro e acaba o atacando. Fica evidente, então, que a polícia não será de muita ajuda diante da situação caótica que se instaurou. Wade decide tomar a liderança da situação, mas acaba sendo surpreendido por Patriot, que o ataca de forma inesperada. Clint é derrubado durante o ataque e Rebecca tenta ajudar usando um spray de defesa. No entanto, ao invés de afetar os olhos dos zumbis, o spray acaba atingindo Patriot e interrompendo momentaneamente o ataque. Outro professor acaba preso dentro de um armário, o que dá uma chance para os demais escaparem. Wade lidera o grupo na fuga. Durante a tentativa de sair da escola, um dos professores acaba sendo cercado e devorado pelas crianças infectadas. Em meio à fuga, eles encontram Calvin, que surpreendentemente está ileso e sem sinais de infecção. Eles decidem levá-lo com eles. O grupo encontra um local mais seguro para se esconder, apesar de Shelley estar seguindo-os de perto. Patriot prende os outros alunos infectados dentro do prédio enquanto
enquanto os professores tentam entender o que está acontecendo. Wade propõe que o grupo tente escapar com os carros, mas Clint insiste em ir até a sala do diretor para tentar usar o telefone e pedir socorro. Enquanto isso, com tensão dos dois lados, Lucy intervém para encerrar a briga. A ideia é subir no telhado e pedir ajuda dali. Durante a conversa, Lucy nota um arranhão em Clint, feito por Shelley. Com isso, Wade decide isolá-lo em uma sala. Doug entra em seguida para examinar a ferida e descobre que Clint está infectado, mas de forma diferente das crianças. Apesar de apresentar sintomas gripais, ele não demonstra sinais de comportamento agressivo. Ao ser questionado sobre como sabe disso, Doug mostra as mãos e diz que analisou os fluidos de Clint. Os professores, junto com Calvin, sobem até o telhado para tentar pedir ajuda a uma mãe que acaba de chegar. No entanto, ela está tão distraída no celular que nem percebe o que está acontecendo. Enquanto isso, seu filho Pilot entra no carro e começa a machucar o irmão mais novo. Logo depois, Tracy é agarrada por Tamara, uma das crianças, mas ela não está infectada. Quando as outras crianças percebem o grupo, todos correm de volta e se escondem no ginásio. Dink, um dos infectados, captura Doug, mas Wade consegue usar um extintor para salvá-lo. Enquanto isso, Lucy tenta acalmar duas crianças, dizendo que tudo ficará bem, desde que não tenham sido mordidas ou arranhadas. Mas Tamara revela um arranhão nas costas e Lucy a leva para o banheiro, isolando-a. Após o ocorrido, Doug começa a examinar Dink para entender melhor o que está provocando a infecção. Em paralelo, Rick ainda está dentro de seu carro, sob o efeito dos cogumelos que comeu, alheio ao caos que se intensifica ao redor. Mesmo com toda a tensão, Lucy aproveita um momento para confrontar Wade sobre o relacionamento dos dois. Wade sente ciúmes de Clint, principalmente depois de descobrir que Lucy estava sorrindo para ele. Isso o fez hesitar em seu plano de pedi-la em casamento. Mais tarde, Doug conclui sua análise e compartilha suas descobertas com o grupo. Ele explica que, aparentemente, as crianças estão sendo afetadas por um tipo de vírus que provoca uma espécie de decomposição, mesmo que elas ainda consigam se mover e agir. Tecnicamente, já não são totalmente humanas. Lucy então observa que tanto Clint quanto Tamara foram arranhados, mas não apresentaram nenhuma mudança. Doug explica que o vírus parece afetar apenas aqueles que ainda não passaram pela puberdade. De repente, as luzes se apagam. Patriot havia desligado o disjuntor, aumentando a tensão entre os professores. Ao olharem para Calvin, percebem que ele está desmaiado. Descobrem que o menino é diabético e precisa de açúcar urgentemente. Sons assustadores começam a surgir pelas paredes e a porta do ginásio começa a se abrir, deixando todos em pânico. No meio da tensão, Lucy aproveita o momento e diz a Wade que não pode se casar com ele. Para o alívio geral, quem entra é apenas o zelador, senhor. No entanto, logo em seguida, as crianças infectadas invadem o local e começam a persegui-lo até a sala da caldeira. Lucy quer alimentar Calvin o quanto antes, mas o zelador não tem nada doce com ele. Pelo rádio, ouvem que a cidade está sendo evacuada e que todos devem sair imediatamente, deixando claro que nenhum resgate virá. Diante da situação, Clint decide tomar a iniciativa. O plano é pegar um lanche para Calvin em uma máquina automática, depois buscar as chaves do caminhão com Wade e, por fim, ajudar o grupo a fugir. Como Clint é o mais magro, ele é quem precisa se arrastar pelos tubos de ventilação. Antes de partir, ele deixa sua mochila com Tracy e Tamara, que recebe um remédio contra piolhos. Enquanto Clint se move pelos dutos, os professores tentam manter contato com ele via rádio, embora Wade, ao invés de ajudar, continue brigando. Cansada da situação, Lucy perde a paciência, grita com Wade e vai atrás de Clint pelos tubos. Depois de algum tempo, eles chegam à sala dos professores. Clint tenta pegar um lanche na máquina, enquanto Lucy pega as chaves do caminhão. Em seguida, ela tenta usar o telefone no escritório, mas percebe que todos foram destruídos. Enquanto Clint está sozinho tentando pegar o lanche, ele descobre que a máquina não aceita o dinheiro que tem. De repente, um garoto com aparência zumbi aparece pedalando uma bicicleta pelo corredor. Assustado, Clint se esconde próximo à máquina, esperando o perigo passar. Do nada, a máquina de lanches começa a funcionar, fazendo um barulho alto que atrai a atenção do garoto zumbi próximo. Ele começa a gritar, chamando a atenção de Patriot, que logo sai correndo em direção a Clint. Sem tempo a perder, Clint não volta pelos dutos. Em vez disso, ele e Lucy comem rapidamente e Clint joga o lanche pelos tubos na direção do grupo antes de seguir por outro caminho com ela. Os dois acabam em outra sala e, com rapidez, conseguem atrair os garotos zumbis para os dutos. Isso faz com que os infectados sigam para onde o restante do grupo está. Clint, no entanto, os avisa a tempo e eles conseguem se trancar em segurança. Apesar disso, Tracy entra em desespero ao perceber que estão presos e sem saída. Enquanto estão isolados, Clint e Lucy começam a conversar com mais profundidade. Ele revela que o verdadeiro motivo de ter voltado para Illinois era vê-la novamente. Também admite que ainda não conseguiu se tornar escritor como queria. Na verdade, dá aulas para crianças pequenas em Nova York. A conexão entre os dois aumenta e acabam se
se beijando, mas logo se sentem inseguros com a situação. Durante a conversa, Clint tem uma nova ideia. Em outro ponto da escola, os professores discutem sobre suas vidas e desejos pessoais. Pouco depois, Lucy se comunica com o grupo via rádio e Wade responde, pedindo desculpas por seu comportamento. Ele confessa ter agido por ciúmes, por achar que Clint tinha uma vida mais interessante em Nova York, enquanto ele é apenas um professor de educação física. Clint, por sua vez, compartilha seus próprios fracassos e diz que, apesar de tudo, apoia o relacionamento de Lucy com Wade. Clint então revela seu novo plano: usar medicamentos para sedar os infectados. Ele e Lucy colocam a ideia em prática, enquanto Wade lidera o restante do grupo na busca por objetos que possam usar como armas. Sem saber, Clint fala sobre o plano pelo rádio, que também está sendo ouvido por Rick e Patriot. Com os zumbis temporariamente desacordados pelos remédios, todos aproveitam a chance para se reunir no corredor e correr até o caminhão de Wade. A princípio, tudo parece dar certo, mas logo as crianças infectadas voltam a atacar. Wade reage com agilidade, usando bolas de beisebol para se defender e abrir caminho. Durante a fuga, ninguém percebe que o Sr. Hatat ficou para trás, enfrentando os zumbis sozinho, enquanto tenta segurá-los para dar mais tempo ao grupo. Enquanto isso, os demais tentam resistir aos ataques dos zumbis do lado de fora. Com muito esforço, conseguem alcançar o caminhão, mas Wade acaba ficando para trás, decidindo se sacrificar para segurar os infectados e permitir que os outros escapem. Antes de ser cercado, ele entrega as chaves para Clint. Lucy, desesperada, se recusa a deixá-lo, mas Clint a segura, forçando-a a partir, enquanto ambos assistem Wade ser dominado pelas crianças infectadas. Sem alternativa, eles seguem viagem, mesmo com o peso da decisão. O que eles não percebem é que Patriot havia se escondido e agora está subindo sorrateiramente no teto do caminhão. Quando Clint nota que o combustível está quase no fim, Patriot surge na janela e o agarra. Clint, sem pensar duas vezes, pisa no freio bruscamente, jogando o inimigo para fora. Em seguida, dá marcha a ré e o esmaga contra uma árvore, garantindo a segurança do grupo. Logo depois, eles chegam a uma pequena cidade chamada Danville, mas para surpresa de todos, o lugar está completamente deserto. Com o tanque vazio, são obrigados a deixar o veículo e caminhar. Próximo dali, encontram uma loja de eletrônicos, onde assistem a uma transmissão de notícias. A doença que enfrentaram está se espalhando pelo mundo, transformando-se em uma epidemia global. Descobrem também que tudo teve origem em uma fábrica conhecida como Fort Chicken. Diante da nova informação, Doug tem uma ideia. Se conseguirem uma das pepitas infectadas, ele poderá tentar desenvolver uma vacina. De repente, uma horda de zumbis aparece, forçando o grupo a correr até um prédio próximo, que se revela ser um playground onde acontecia uma festa infantil. Para o choque de todos, as tais pepitas estavam sendo servidas ali. Doug aproveita a chance para pegar uma delas e começar suas análises, mas não há muito tempo. Os zumbis logo os encurralam. Quando parecia que não havia mais saída, Wade ressurge ao lado do Sr. Hatat para salvá-los. Ele grita para que todos entrem na van, enquanto usa um spray para distrair os infectados. Assim que todos conseguem escapar, os dois heróis bloqueiam os zumbis dentro do parquinho. Rick, ainda sob o efeito dos cogumelos que havia ingerido mais cedo, dirige a van desajeitadamente. Clint observa Wade jogando água sobre os zumbis e comenta que isso não vai funcionar. No entanto, logo percebe que, na verdade, é gasolina. Wade então ateia fogo no prédio, incendiando tudo após garantir que todos estivessem seguros. O filme termina com o grupo seguindo em frente, vagando sem rumo por um mundo que já não é mais o mesmo.